Bom, agora 9h06, vamos para o Salão Verde com a Carol Nogueira, que traz mais detalhes sobre as perspectivas de votação para essa semana. Oi, Carol, bom dia. Tanta coisa aí, né, no cenário político brasileiro, essas questões relacionadas ao museu, tem também a questão dos caminhoneiros, já tem algumas movimentações, viu? A gente viu essa manhã de caminhoneiros aqui em Brasília. Passa a bola para você repercutir aí com os nossos líderes. Pois é, e a pauta do plenário tem essas medidas provisórias, tem uma medida provisória que já está na pauta, já está trancando a pauta, outras, como a Dini estava falando, que estão chegando, aí não foram lidas ainda não estão na pauta, mas já estão prontas para serem votadas, e o prazo de votações até a realização das eleições pode acabar comprometendo a validade dessas medidas provisórias. Essa MP, por exemplo, que extingue o Fundo Soberano, ela perde a validade antes das eleições, então se ela não for votada agora, ela perde a validade. Essa outra medida provisória que trata aí dessa reivindicação dos caminhoneiros, que é o subsídio para o óleo diesel, ela perde a validade dia 10 de outubro, ou seja, logo depois das eleições, ela tem que já ter sido votada pela Câmara e pelo Senado. Então, o esforço do governo é no sentido de tentar colocar em votação agora, hoje, última oportunidade de votação nesse esforço concentrado antes das eleições. A gente vai conversar com vice-líderes sobre isso. Quem está aqui comigo é o deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do MDB, e ele é lá do Maranhão, e o deputado Gonzaga Patriota, que é vice-líder do PSB, é do PSB de Pernambuco. Deputado Hildo Rocha, primeiro vamos falar das medidas provisórias. Essa MP que extingue o Fundo Soberano, o senhor acha que existe a possibilidade de ser votada? Ela é mais consensual? Ela é muito polêmica? Qual que é a sua avaliação? Olha, eu vejo que a oposição é contra a extinção do Fundo Soberano, mas o Fundo Soberano foi criado através de lei e que poupa parte do recurso arrecadado de tributo para ser usado justamente no período de crise. E nós estamos ainda em crise econômica violenta, uma crise fiscal assustadora, em que é necessário equilibrar as contas, para que não venha inflação, porque a inflação devora o salário de todos nós. Então, para evitar uma inflação no próximo ano, temos que ter responsabilidade. Esse dinheiro estava parado ali sem usar. Então, vamos utilizar ele para equilibrar as contas, ajudar no pagamento de serviços que são necessários, como, por exemplo, você viu aí a reclamação de que o museu pegou fogo, falta de verba. Justamente porque nós estamos gastando mais do que estamos arrecadando. E se nós temos parte dele parado, por que não vamos usar, se ele justamente foi construído esse fundo para ser usado no período de crise? Então nós temos que utilizar para que a gente possa estar cumprindo com o que diz a nossa legislação. Esse dinheiro é para ser usado em favor do povo brasileiro. Mas o texto da medida provisória fala em usar para pagamento dos juros da dívida pública, né, deputado? Ele vai, uma parte, ser usado para pagar a dívida pública, para que a gente tenha crédito para evitar deixar de pagar, inclusive, os servidores públicos até o final do ano. Deputado Gonzaga Patriota, sua avaliação, o senhor acha que essa medida provisória deve ser votada? Com todo respeito ao Hildo Rocha, eu saí da campanha eleitoral para vir aqui votar duas coisas importantes. Essa dos transportadores e também a dos agentes comunitários de saúde e de endemia, nem o Congresso foi convocado ainda para isto. Quanto a essa proposta, que fora criada exatamente no início da crise mundial, tirar por quê? A crise continua, o Brasil vem com uma crise maior da corrupção. E não é um fundo criado para resolver o problema da crise que vai agora pagar juros que se extrapolou nos limites de administração com o dinheiro que é para ver o problema da crise, ou da Minha Casa Minha Vida, que está parado, minha Bolsa Família, Bolsa Renda, essas coisas que estão paralisadas. Por isso que somos contra, não adianta colocar isso, que a gente vai obstruir, ninguém vota nada. Essa medida provisória dos 30% do preço do óleo diesel é importante, a gente tem que votar, e outras coisas, e principalmente convocar o Congresso para que a gente possa derrubar o veto dessa medida provisória de agentes comunitários de saúde e de endemia. Vamos votar totalmente contra essa proposta de se utilizar esse dinheiro da crise para pagar juros que não foi o povo brasileiro que contraiu. Agora, a medida provisória que cria o subsídio do óleo diesel, o senhor é favorável? O senhor acha que a oposição é favorável? Essa medida provisória, se for colocada em votação, o senhor acha que ela passa? Somos favoráveis, passa. A gente queria melhor, não queria 30 centavos, queria mais,
tem emendas para que a gente possa aumentar esse valor. Não são os caminhoneiros que deram esse valor duplicado em menos de um ano do óleo diesel, mas tudo bem. Do jeito que está, a gente vai votar favorável para que a gente, pelo menos, amenize um pouco a situação dos caminhoneiros no Brasil. Deputado Hildo, o senhor concorda? O senhor acha que essa medida provisória deve passar? Caminhoneiros, bom dizer que já aí alguns deles, algumas lideranças já falam numa nova greve. O senhor acha que é importante votar essa medida provisória? Olha, a medida provisória tem prazo de validade. Se nós não concordarmos com a medida provisória, ou seja, votarmos aqui na Câmara, votar no Senado, e aqui nós estamos aprimorando, tanto na comissão especial como no plenário, também será aprimorado. Lá no Senado também acredito que sim, essa medida provisória sairá melhor do que entrou aqui. E ela tem que ser sancionada antes do dia 10 de outubro, que é o prazo final. Se isso não ocorrer, o governo federal vai ter que suspender esse abono que ele está dando em cima do diesel. Então isso é terrível para os caminhoneiros e nós aqui como parlamentares, que somos pagos com dinheiro público, temos a obrigação de estar aqui. É importante que a população que está nos acompanhando nesse momento veja quem são os parlamentares, deputados federais e senadores que estão participando das sessões, porque a nossa responsabilidade é estar aqui, principalmente esta semana, que é uma semana que nós entendemos que deve ser votado matérias importantes. Essa que tranca a pauta do Fundo Soberano, que ela está trancando a pauta. A gente não pode nem votar outra, se não votarmos a do Fundo Soberano. Então, não podemos votar o subsídio do diesel se não votar o Fundo Soberano. Pode até perder, pode até votar e todo mundo votar contra. Elimina-se a ideia do governo de usar o dinheiro do Fundo Soberano para pagar despesas correntes. Se não for isso, o que vai acontecer, se ficar só obstruindo por obstruir, nós vamos prejudicar o Brasil mais na frente. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso país, principalmente. Não só a questão da obstrução, porque é uma questão regimental, é um direito que tem da oposição de usar a obstrução, mas principalmente a obstrução que eu falo é a não vinda, a não presença dos deputados no plenário. Espero que dos 513, pelo menos tenhamos 400, 450 deputados federais presentes, porque nós entendemos que alguns podem estar doentes, acompanhando familiares doentes, mas é necessária a presença de pelo menos 450 parlamentares, deputados federais, hoje aqui no plenário da Câmara. Política Nacional de Turismo, que permite, entre outros pontos, aí, a liberação do capital estrangeiro para as companhias aéreas nacionais. O senhor acha que pode se votar essa matéria, deputado? Olha, o Brasil tinha 20% há 40 anos de pessoas transportadas em avião. Hoje ultrapassa 50%. A gente não pode aceitar essa proposta porque ela é muito ruim. A gente já entregou tanta coisa ao estrangeiro, entregando a Amazônia, agora entregar o nosso transporte aéreo ao estrangeiro, de maneira alguma. A gente tem o que fazer. Deixa isso para depois, não vota. A gente não pode aceitar o que esse Michel Temer está querendo aí para desgraçar o transporte. Não é modernização, porque não moderniza o que tem aqui. Vamos modernizar o que tem aqui. Nada, somos totalmente contrários a esse negócio de trazer a empresa aérea estrangeira para o Brasil, que a gente já tem muito estrangeiro aqui, levando o que a gente tem. O senhor acha que isso não poderia baratear o valor das passagens aéreas? Não barateia coisa nenhuma. A gente viu recentemente, foi aumentar tudo. A gente não pode mais nem transportar uma mala no avião. Tem que levar na mão ou não levar nada para a viagem. Então, tem que se controlar, é o transporte aéreo brasileiro. Na hora que você bota o estrangeiro aqui, através de lei, ele vai ultrapassar o que a gente já tem com as empresas brasileiras. Por isso que a gente não aceita isso. Deputado, o senhor acha que essa matéria é difícil de passar mesmo? Olha, é uma matéria polêmica, não tenho dúvida em relação a isso, mas nós temos que pensar no consumidor, nós temos que pensar nos brasileiros que querem voar, que querem ser transportados através de aviões, querem ser transportados com um custo muito menor, com passagem mais acessíveis. E isso só pode ocorrer se tiver concorrência. E nosso capital interno, privado, nós sabemos que é limitado. Ora, se há um limite, por que não abrir o espaço para que quem queira investir no Brasil venha investir? Nenhum país do mundo cresce sem investimento externo. E nós temos que atrair investimento para o nosso país. Nosso país precisa do dinheiro externo, nós precisamos dos estrangeiros aqui nos ajudando, nós precisamos das pessoas, dos cientistas, dos professores, daqueles profissionais que se formaram lá fora e que
venham ajudar a desenvolver o nosso país, assim como o capital. Nós não podemos ser contra a presença de estrangeiro em nosso país e nem ser contra o capital estrangeiro. Nós temos milhares de brasileiros. Nos Estados Unidos, o que mais tem quando você vai em Miami é brasileiro. Então nós temos que respeitar os tratados internacionais que diz respeito aos estrangeiros, aos imigrantes. Nós não podemos tratar com desdém, nós não podemos tratar com desprezo, nem com repulsa os estrangeiros, porque eles vêm para nos ajudar e são pessoas humanas também, são pessoas que precisam de uma oportunidade na vida, assim como o capital estrangeiro. O capital estrangeiro é muito bem-vindo em nosso país. Deputado Hildo Rocha, deputado Gonzaga Patriota, obrigada pela participação de vocês. Um bom dia, boa semana de votações aqui na Câmara. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol.